todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Quanta riqueza de ensinamento! E hoje veremos mais duas parábolas. E como são duas em que Jesus usa o mesmo simbolismo do velho e do novo, o tema da nossa aula é parábolas das coisas velhas e coisas novas. Desejo que Deus abençoe grandemente sua vida e você tire grande proveito de tudo que vamos estudar agora. Vamos orar? Senhor, entregamos a Ti estes momentos. Que o Senhor abençoe tanto a mim, como instrumento nas Tuas mãos, como a quem está conosco nos ouvindo. E que seja uma bênção para mim e para todos que estiverem aqui interessados em aprender mais do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Todo mundo sabe, quando estuda parábolas de Jesus e quando lê a caminhada de Jesus aqui na Terra, que ele foi muito rodeado de gente. Gente que queria aprender dele, mas gente também que queria confrontá-lo, que não o aceitava como mensageiro de Deus. Então, ele estava sempre rodeado também de opositores. E a parábola que nós leremos hoje tem um contexto importante para a gente conhecer. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. A parábola em si é só dos versos 36 e 37. Mas, como nós queremos fazer uma rápida checada no contexto do que aconteceu antes de Jesus proferir as parábolas, você abra sua Bíblia já a partir do verso 30 do capítulo 5. E enquanto você procura, eu rapidamente vou comentar o que estava acontecendo. Jesus estava tomando uma refeição na casa de Levi com muitos publicanos e outras pessoas. E vieram então os fariseus e chegaram para os discípulos e disseram: que é isso? Olha lá, ele comendo com publicanos e pecadores, porque os publicanos eram detestados pelos judeus. Eles eram cobradores de altíssimos impostos ao governo romano. Então, ninguém tinha simpatia por eles. E Jesus lá no meio dessa gente. Mas Jesus ouviu a conversa. E então, enquanto os fariseus estavam lá tentando confrontar Jesus pelas suas práticas e métodos, Jesus os confrontava por meio de parábolas, em defesa da sua missão de implantar o reino dos céus. E olha só a resposta que Jesus deu quando eles criticaram Jesus por estar no meio dos publicanos. Jesus dá uma resposta certeira. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas eles eram insistentes e continuaram combatendo e disseram: olha lá, seus discípulos, os discípulos dos escribas e fariseus, eles oram, jejuam muito tempo e os seus comem e bebem. E Jesus, no verso 34, também dá uma resposta certeira, dizendo: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eles estão festejando comigo, eles estão na minha presença, comendo e bebendo dos meus ensinos. Agora não é hora de jejuar. Depois que eu não estiver mais no meio deles, então sim, eles irão jejuar e orar. Então as respostas que Jesus dava eram simples, rápidas, mas certeiras. Ele quebrava o argumento de quem quer que fosse. E estes opositores insistiam em querer provocar Jesus para tirar das próprias palavras dele algo que em que eles pudessem acusá-lo, mas não conseguiam, claro, nosso mestre, é divino. E então eles sempre saíam em prejuízo quando insistiam em
confrontar Jesus. Vamos então ao texto da primeira parábola. Está em Lucas 35, 36 e 37. Diz assim: Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Então Jesus deu dois exemplos diferentes, usando a mesma simbologia do velho e do novo. Quanto à primeira, ninguém precisa ser absolutamente entendido em alta costura para saber que uma veste nova colocada para consertar um estrago numa veste velha não vai funcionar, porque a veste velha já está desgastada, já está esgarçada, ela não aguenta o tecido da veste nova e vai se romper e o rompimento será muito maior. Então Jesus está dizendo, esse remendo não funciona. E aí ele vem e dá o outro exemplo do vinho novo em odres velhos, que também não funciona. Os odres eram feitos com couro de animal. E à medida que esse couro ia se expandindo, porque o vinho lá dentro ia fermentando, eles construíam garrafas, vasilhames de couro de animal. Punham aquele suco puro da uva lá dentro e aquilo ia fermentar. E à medida que ia fermentando e processando para se transformar em vinho, o couro ia dilatando, ia se expandindo até o seu limite, até que o vinho processado ficava pronto, era retirado de lá. Então, esse odre que foi usado para a fermentação de um vinho novo, jamais poderia ser usado novamente, porque ele não aguentaria uma segunda fermentação e uma outra expansão. Ele se romperia e perderia-se todo o vinho. Muito bem. O que será que Jesus queria dizer com tudo isso? Mas antes, vamos ver o que Jesus disse desses homens que provocavam tanto a Jesus, a ponto dele ter que usar de parábolas para confrontá-los. Acompanhe comigo o Lucas 11, 52, que diz assim: Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Jesus falou duramente com eles. Vocês querem manter as suas práticas, as suas tradições, vocês que são os oficiais do ensino da lei, vocês deturparam a lei, vocês incluíram suas tradições, vocês fazem as coisas e ensinam ao povo conforme o seu próprio interesse, vocês criam coisas que não estão na lei. Isso não está correto, vocês nem cumprem o que sabem, porque eles sabiam, eles eram instruídos nas leis do Senhor. Vocês nem cumprem os preceitos da lei e impedem o povo de conhecer esses preceitos. Então, foi dura a crítica de Jesus a eles. Então, nós podemos perceber aqui que estas duas parábolas que Jesus conta foi justamente para mostrar a realidade do coração daqueles homens, escribas e fariseus da sua época. Então vamos ver o que é que nós podemos tirar de ensino de Jesus desses dois comparativos entre o velho e o novo, da veste velha, veste nova, vinho novo, odre velho. Em primeiro lugar, nós podemos aprender e perceber. O evangelho do reino não se encaixa nos rígidos sistemas religiosos de aparência. Jesus veio para trazer um novo olhar para aquilo que já era
dado por Deus, as leis de Deus, uma nova maneira de entender e de viver. Então, ele não se encaixa no rígido sistema dos escribas, que deturparam muitas coisas. E no Evangelho não há lugar para remendos. Não tem remendo no Evangelho, mas para a vida nova, regenerada em Cristo. Então, na nossa prática cristã, o que Jesus quer fazer na nossa vida é um trabalhar completo. Não é acerta uma coisinha aqui, a outra ali, mas a natureza pecaminosa continua a mesma. Então, acerta hoje, amanhã está caindo em erro em outras áreas ou até na mesma área. Então, que fique este ensino a respeito desses dois comparativos que Jesus fez. O evangelho do reino não se encaixa nos rígidos sistemas religiosos de aparência. No evangelho não há lugar para remendos, mas para a vida nova, regenerada por Cristo. Muito bem. Nós vamos agora terminar essa nossa primeira parábola com um texto muito bonito de Paulo, que está em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode, talvez, trocar ideias com alguém que está do seu lado, conversar um pouco sobre isso. É importante porque ajuda-nos a entender melhor aquilo que Jesus está dizendo. E também outro texto muito lindo está em Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, receber os ensinamentos de Cristo é tirar, é despir-se das vestes velhas, da velha natureza, e vestir a natureza nova que Cristo imprime em nós. Muito bem, nós passaremos agora para a segunda parábola. E esta segunda parábola tem um título: Coisas Novas e Coisas Velhas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 13. Ele é composto de 8 pequenas parábolas que desvendam e explicam a natureza do reino dos céus. As 4 primeiras parábolas são dirigidas ao povo em geral e as 4 últimas aos discípulos. Mas nós não falaremos de todas essas parábolas, falaremos da 8ª. E o nosso foco de atenção será sobre a 8ª, quando Jesus dirige-se especificamente aos discípulos para explicar como eles deveriam se conduzir como mestres no reino de Deus. Trata-se, portanto, de uma parábola mais explicativa sobre o objetivo de Jesus em relação aos discípulos do que simplesmente uma comparação entre uma situação e outra. Na verdade, Jesus estava transferindo aos seus discípulos a responsabilidade de transmitir as verdades divinas, porque os escribas haviam falhado, conforme já comentamos na parábola anterior. Então, os comentaristas, eles chamam essa parábola, a 8ª e a primeira, de parábolas-chave, porque uma abre e a outra fecha o conjunto de parábolas.
A primeira parábola é a do semeador, bem conhecida, nós não vamos estudá-la agora, nem comentá-la, porque o nosso foco é a oitava. A primeira do semeador, ela representa o evangelista que semeia o evangelho no campo do mundo. Abriu a primeira chave, abriu o conjunto de parábolas. E a oitava, que será o foco do nosso estudo agora, ela apresenta o trabalho do pregador, aquele que instrui e que alimenta na palavra. Vamos então agora abrir Mateus 13, versos 51 e 52. Você pode ir procurando na sua Bíblia, enquanto você deixa no jeitinho, eu vou lendo aqui o texto para você. Diz assim: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui a conotação de coisas novas e coisas velhas que Jesus usa é diferente daquela que vimos na primeira parábola. Vamos então procurar entender isso. Jesus destaca elementos indispensáveis na vida do discípulo. Vamos ver quais são, dentro disso que ele disse aqui no verso 52. Nós vimos aqui que ele disse: todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, nós vamos destacar 3 elementos que aparecem aqui. Ele fala do escriba, ele usa o termo pai de família e também o depósito. Vamos ver o que cada um desses elementos significam dentro do que Jesus quis dizer. A conduta do escriba deve ser a do discípulo de Jesus. Ele é conhecedor da palavra. Ele é qualificado para ensinar. Só que Jesus faz uma ressalva, sem distorcê-la ou desejar honra para si. Já já nós vamos ver isso em textos bíblicos, né? Então, a diferença aqui do escriba, que Jesus está chamando os seus discípulos, comparando, né, com um escriba, ele é conhecedor da palavra. Ele é qualificado para ensinar. E ele não distorce essa palavra. E nem a usa para tirar honra para si próprio. Um segundo elemento, a conduta de pai de família é esperada no ensino, quando um discípulo vai ensinar. O que é o pai de família? Qual que é a conduta do pai de família? Ele é provedor, não é? E ele conhece as necessidades de quem ele deve prover, tirando do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o discípulo de Jesus, aquele que vai ensinar o evangelho do reino, ele tem de ter essa percepção de qual é a necessidade daqueles que estão à sua volta, esperando por ele no ensino da palavra, daquilo que Jesus deixou para nós. Ele tem de perceber qual é a área, o que ele precisa neste momento. E da onde ele vai tirar? Da onde ele vai tirar o conhecimento e o ensino para as necessidades daqueles que Deus confiar às suas mãos? Do tesouro. E o que é o tesouro? O tesouro é o conhecimento da lei e do evangelho, onde está contido a sabedoria de Deus em sua plenitude. Está tudo ali. O que é o tesouro? O tesouro são as coisas novas e velhas, contidas no Antigo e no Novo Testamento. Jesus não veio para desprezar o Antigo Testamento,
aquilo que foi dado por Deus anteriormente à vinda dele. Aquilo foi um preparativo para a sua chegada. E prova disso nós podemos ver no texto de Mateus 5,17, quando ele afirma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir. Nós temos, então, na palavra de Deus, os ensinamentos na sua plenitude, desde o que vem do Antigo Testamento até o que Jesus veio trazer de renovação e de aproveitamento também de tudo aquilo que já havia sido escrito. Quantas profecias lá foram dadas, acontecendo agora com Jesus em seu ministério. Então, ele não veio para abolir, mas para aperfeiçoar a lei. Podemos também trocar ideias, não eu com você, mas você com quem estiver junto, ou numa outra oportunidade. Vale a pena conversar sobre isso, para fixar bem este ensinamento de Jesus. Mas vamos concluir, então, esta parábola 8ª e finalizar o nosso estudo de hoje. Para concluir, nós precisamos ter a consciência de que a maior necessidade da igreja dos nossos dias é ter escribas fiéis, capacitados pelo Espírito Santo de Deus para instruir sobre os mistérios do reino. Vale a pena a gente conferir aqui as palavras de Paulo em 1 Coríntios 4, versículo 1, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Então, Paulo dizendo assim: as pessoas têm de ver nos discípulos de Jesus aquela pessoa que é despenseiro do ministério de Deus. O que é o despenseiro? É aquele que vai no depósito e de lá retira tudo aquilo que é necessário para suprir as necessidades espirituais. E esse depósito é a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui na IBAC, uma escola bíblica que abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que a gente descubra mais coisas deste depósito. Porque nós somos os discípulos de Jesus dos nossos dias. Ele está confiando a nós esta missão de espalhar, de divulgar, de testemunhar o evangelho do reino. O discípulo não é um mero aluno de escola bíblica, mas ele é adepto de Jesus. E o discípulo adepto, ele imita o seu mestre. Já Paulo disse: sede imitadores de Cristo como eu sou. Nós devemos sê-lo também. Temos acesso direto a esse tesouro. É o tempo da graça que Jesus veio estabelecer. Ele abriu o caminho direto entre nós e o nosso Deus. Podemos falar com Deus, podemos ter acesso a toda a Escritura, não só os primeiros livros, temos toda a Escritura à nossa disposição para tirar desse depósito tudo o que precisamos para a nossa vida, para a nossa transformação de vida e para também trabalharmos na vida de quem precisa de transformação e pode tê-la através do nosso discipulado, entre aspas, né? Porque o maior de todos foi o de Jesus. Para a sua reflexão, então, eu quero encerrar esse momento com um texto que insere palavras do próprio Jesus. Está no livro de João, capítulo 15, eu lerei os versículos 8 e 9, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis
meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amado irmão, amada irmã, tenha essa consciência. Você é discípulo. Você é discípula de Jesus. E todo discípulo tem a responsabilidade de constantemente se abastecer, do precioso tesouro que foi confiado a nós e espalhar as boas notícias de salvação a este mundo tão perdido, tão necessitado. Quanta gente precisando encontrar esse tesouro. E aonde você estiver, você pode ser o representante deste tesouro. Que Deus abençoe a sua vida e faça de você um verdadeiro escriba de Cristo, um pai de família que busca no tesouro aquilo que é a maior riqueza que podemos receber de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este tempo, está entregue a tua palavra. Eu peço perdão pelos meus pecados e falhas e fraquezas, mas que o teu Espírito Santo aperfeiçoe este ensino e que muitos corações venham a entender esta palavra e se rendam a Jesus por inteiro, porque é assim que Ele nos quer nas suas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, cuide-se bem, fique em paz.